sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um dos nossos Key Account Managers, também chamado como cães, que são responsáveis pelas grandes contas aqui da Adecco. Estamos aqui com a Azaf, que é responsável pelo setor de bancários, seguros, e-commerce e logística. Muito setor, Azaf, pelo amor de Deus. Muita coisa, né? Muita coisa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, Nívia? Um prazer poder falar contigo. Bom, acho que a Nívia já fez uma excelente introdução, mas sou o Azaf. Por favor, complemente. Eu sou o Azaf, respondo comercialmente aqui pelas relações entre a Adecco e grandes clientes a nível nacional. Responsável pelos segmentos de logística, e-commerce, banking, insurance e financial services. É um prazer poder falar com vocês e contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência. Perfeito, Azaf. Acho que o prazer é todo nosso de poder lhe receber hoje. E aí, para começar com pessoas que ainda não lhe conhecem, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você tem uma longa história aqui com a Adecco. Sim. Eu acho que todo mundo vai adorar saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Não, de fato, eu e a Adecco já é um namoro antigo. Tô aqui no grupo desde 2019. Ingressei na companhia como consultor de RH, então basicamente era responsável por alguns clientes bem estratégicos na época, voltado muito mais para um papel de business partner junto desses clientes. Uhum. E à medida que a gente vai crescendo na carreira, a gente vai galgando novas oportunidades e em 2020 tive a oportunidade de sentar numa cadeira comercial pela primeira vez na vida, mas a gente descobre que é comercial desde sempre. É verdade. E desde então estou nesse desafio aqui no grupo. Tive uma saída, regressei em 2024, no ano passado, e espero continuar aqui por muitos e muitos anos ainda. Com certeza. Eu acho que você é um exemplo aqui dentro da companhia, Azaf, de uma pessoa que já migrou entre diversas Sem áreas, dúvida. sempre conseguindo exaltar as habilidades que tinha forte, independente da cadeira que estava ocupando. E eu acho que é muito interessante saber que você conhece a companhia a fundo, não só porque você está vendendo, mas porque você realmente já viveu a operação, já teve contato com o candidato, com o associado, sabe como é dolorido estar ali no dia a dia com o cliente, tocando realmente as demandas deles. Então, eu acho que é super interessante também ter esses dois lados, a visão da operação e a visão comercial. Não, sem dúvida, Nívia. E, de fato, né, a gente percebe quanto cada coisa, né, cada departamento, cada divisão e cada parte da organização faz sentido dentro da própria empresa, né? Então, acho que quanto mais a gente se aprofunda em um determinado segmento ou até mesmo em determinado departamento, a gente consegue trazer mais confiança, credibilidade, isso tudo dentro de uma venda, né? Porque, enfim, a venda ela não é um processo só de assinar contrato, é muito mais que isso e acho que a gente vai acabar discutindo mais sobre isso, né? Exatamente. E aí, Azaf, você estava falando exatamente da importância de termos diferentes departamentos, de termos pessoas olhando para vieses diferentes. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho qual é a importância da gente ter um departamento de grandes contas aqui dentro da Adecco. Não, primeiro assim, a Adecco ela tem algo muito diferente das companhias que eu acompanho no mercado, né? A gente acaba conversando com muita gente do mercado, e uma coisa que chama a atenção é como que a gente se estrutura e organiza as principais contas, não só a nível nacional, mas no grupo como um todo, né? Então, ter um departamento de grandes contas onde cada Key Account, cada National Account tem a capacidade de entendimento daquele determinado segmento, especificamente de como que aquele cliente se comporta não só no Brasil, mas fora do Brasil, traz muita diferença para a gente poder ter esse relacionamento e conseguir efetivamente trazer essa credibilidade e confiança para o relacionamento com o cliente na ponta, né? Então, eu acho que eu acredito veemente que o departamento de grandes contas é um diferencial dentro do grupo. Acho que existem pessoas extremamente capacitadas que podem ajudar, enfim, tanto na parte de prospecção, quanto na parte de conhecimento, quanto na parte de cross-selling e outras oportunidades que a gente enxerga dos monstros que a gente tem aqui no Brasil e pelo mundo, across o mundo. Perfeito. E aí, Azaf, você trouxe exatamente esse papel estratégico do Key Account. E aí, quando você estava se apresentando, você falou que são quase 6 segmentos de indústria que você acaba trabalhando, né? Uhum. Como é lidar com esses segmentos que às vezes se conversam, às vezes são muito diferentes? E quais são as estratégias específicas que você precisa aplicar para poder falar e conversar melhor com cada um desses clientes? Na verdade, assim, né? Com certeza, cada segmento e subsegmento, vamos dizer assim, tem a sua particularidade. Mas no final do dia eu acho que todos se conversam.
Quando a gente fala de e-commerce e logística, eles estão muito linkados no mesmo universo. Então, acho que isso traz um ponto muito agregador dentro de uma conversa bem estruturada com esse segmento específico que, enfim, sempre foi muito grande, mas desde a pandemia teve um crescimento absurdo. E banking, seguros e financial services também acho que fica inserido no mesmo universo. E a gente entendendo a linguagem, entendendo as particularidades de cada segmento e desses subsegmentos que são correlatados, vamos dizer assim, a gente consegue adaptar as necessidades reais do nosso cliente final e com aquilo que a gente consegue oferecer como solução aqui dentro de casa, sabe? Perfeito. E aí dá para ver na sua fala que entender o segmento ele é essencial para que a gente consiga ter esse viés mais consultivo, né, com o cliente. E aí, Asaf, quais são as principais macro tendências, as coisas que estão acontecendo nesses segmentos que você trabalha, que você acha que vale a pena a gente trabalhar como RH? Maravilha, Nívia. Eu acho que cada segmento tem a sua particularidade, como eu disse um pouquinho atrás, né, na minha última fala. Mas olhando principalmente para serviços financeiros, banco e seguros, acredito que vem passando muito pela digitalização desses serviços. Então, ter algo muito bem estruturado dentro de IT faz muita diferença quando a gente vai passar esse tipo de confiança para o nosso cliente final. Automação inteligente, a segurança cibernética também, que está super em alta com o avanço da tecnologia que a gente vem vivendo hoje, tá? Pode fazer um link direto também, olhando para e-commerce e logística, olhando também um viés muito forte para esses últimos segmentos de sustentabilidade e como que a gente, né, a Adecco, consegue trazer boas práticas do mercado e, obviamente, adaptar isso para cada necessidade. Afinal, mesmo sendo um universo de logística e e-commerce, a gente sabe que o cliente X tem uma particularidade e o cliente Y tem uma outra particularidade. E como que nós, como grupo, fazendo esse papel consultivo, fazendo um deep diving dentro desses clientes, como que a gente consegue adaptar isso para a realidade, para tirar aquela dor daquele cliente, né? Eu costumo dizer muito que quando tenho uma primeira, segunda, até uma terceira conversa com os nossos principais clientes, é muito raro, né, e muito difícil a gente, num primeiro momento, conseguir ou até esperar que venha uma demanda, entre aspas, fácil. Eu acho que é muito mais interessante a gente entender profundamente a dor do que ele está precisando, seja em sustentabilidade ou em coisas mais práticas do dia a dia, como a alocação da mão de obra terceira temporária, um processo de recrutamento e seleção, e como nós, como grupo global, conseguimos trazer essas boas práticas que estão aqui no Brasil e também que estão fora, em outras regiões, Europa, Estados Unidos e Ásia, como grandes tendências também para o mercado nacional, sabe? Não, perfeito, Asaf. Acho que a sua fala ela consolidou alguns pontos que eu sempre levo para mim como os diferenciais da Adecco. O primeiro que é aquela ideia que a gente tem o conhecimento global, mas a expertise local. Então, a gente consegue trazer tudo isso que é macro, que todo mundo usa mundo afora, para uma realidade que vai ser aplicável para o Brasil, para aquela cidadezinha no interior que você não sabe como vai captar o candidato. Então, a gente consegue traduzir tudo isso e aplicar muito bem. E a segunda a segunda coisa que para mim é muito importante na Adecco, que faz a diferença comercialmente, é a questão que a gente consegue ser fornecedor 360 graus para qualquer companhia, né? Você trouxe aí segmento de banking, exige muito profissionais de tecnologia. A gente tem uma vertical específica para isso. Exato. E-commerce e varejo até mesmo. Exige que a gente tenha pessoas exige que a gente consiga consolidar a mão de obra temporária e terceira no mesmo contrato. A gente consegue fazer isso também. Então, acho que a gente, como Adecco, por ter esse grande leque, né, de soluções, de conhecimentos, a gente consegue, como você trouxe, fazer uma solução que se encaixa para o cliente e atender ele ali da melhor forma possível. Eu acredito muito, Nívia, que o ponto principal e a palavra, né, chave para isso é a adaptação. Como que a Adecco ela consegue se adaptar às verdadeiras tendências desses clientes. Perfeito. E como que a gente consegue fazer essa... Como é que a gente consegue aplicar essas tendências ou fazer com que essas adaptações sejam tangíveis e factíveis dentro do cenário desse cliente. Eu costumo dizer que o nosso papel é um papel muito mais consultivo do que um papel impositivo. Então, quando eventualmente a gente fala, cliente, talvez seja melhor por esse lado ou por aquele lado, não é porque vai ser uma facilidade para o grupo ou porque a gente entende que isso vai trazer
maior benefício para a Adecco no sentido financeiro ou até mesmo de prática, mas é muito mais no sentido de, olha, cliente, essas são as tendências, isso aqui é o nosso papel como consultoria, e a gente está aqui para te dar a melhor diretriz, para adaptar aquilo que você tem como realidade, aquela dor que você tem, ou até mesmo aquela necessidade específica que você tem, e como que a gente consegue transformar isso seguindo as normas, a legislação, da melhor forma possível para que isso seja bom, tanto para você que está na ponta, tanto para a sua operação, tanto para a área de saving, tanto para a área de compras, tanto para a área, enfim, da business line e para o grupo Adecco também, porque eu acho que sempre prevalece a relação ganha-ganha. Com certeza, acho que você trouxe aí super assim, cirúrgico, digamos, com relação a esse papel de consultoria que a gente quer assumir como companhia, né? E aí, Azaf, eu acho que quando você traz que a gente está nesse papel de ser uma consultoria, de realmente escutar o cliente ativamente, a gente começa a trazer também quais são as habilidades que um bom comercial, uma boa pessoa ali que está no front com o cliente precisa ter para poder conseguir construir essa solução ideal. Que outras habilidades você traria como diferenciais que um comercial ele precisa ter? Como a gente, enfim, como o grupo, ele se divide muito pelo segmento, profundidade no segmento. Então, saber quem são as principais tendências, os principais interlocutores, como que a gente se prepara para o momento que o mercado vai passar. A sazonalidade é muito importante. Então, dentro de um cenário, por exemplo, de logística e e-commerce, a gente sabe que existem meses no ano que a gente sabe que vai ter uma maior tendência, uma maior demanda, dependendo do segmento, dependendo da área. Então, tudo isso é um diferencial que eu acho que é imprescindível para a gente ter sucesso dentro do departamento de grandes contas e também um comercial de bastante êxito, né? Além disso, eu imagino, né, que o grupo, como eu disse no começo também, ele se prepara muito para ter essa divisão. Então, as ferramentas que a gente tem hoje dentro de casa, seja a interlocução com os outros países, as boas práticas de outros países que a gente tem como espelho, como que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Acho que isso também faz muito sentido quando a gente olha para mercados como o Brasil, que é um baita potencial, mas que a gente sabe que ainda não chegou na sua totalidade de desenvolvimento. Então, como que a gente consegue adaptar, tropicalizar isso para o Brasil? E, obviamente, né, ter uma diretriz e saber efetivamente qual que é o potencial desse cliente ou dessa empresa que a gente vai, enfim, tocar ou conduzir a colaboração durante o período sazonal ou até mesmo fora do período sazonal. Por exemplo, quando a gente fala de períodos como Black Friday, dentro da logística e do e-commerce, é um período muito, muito atípico. A gente tem que mobilizar muitas pessoas para garantir que a gente consiga entregar aquilo que ele espera, seja na seção de mão de obra temporária, terceira, recrutamento e seleção e as outras modalidades que a gente oferece como grupo. Mas mobilizar e desmobilizar pessoas, será que isso é o necessário? Será que isso é o que basta? Eu acredito que não. Acho que a gente pode oferecer muito mais do que isso, no sentido de estar sempre preparado e encontrar uma fórmula mágica, que a Adecco tem, de poder colocar isso na prática. Então, sair da teoria de desmobilização, mobilização e efetivamente olhar para a trajetória do associado, olhar para a trajetória do cliente, com as boas práticas e com o que está acontecendo hoje a nível nacional. Perfeito, Azaf. Eu acho que quando você traz, né, exatamente, olhar para a experiência, olhar para além do feijão com arroz, como a gente chama, Perfeito. É o que a gente consegue agregar de valor também para o cliente. Que, tipo assim, eu estou oferecendo, obviamente, mobilização e desmobilização num curto tempo e com assertividade grande de candidatos, mas além disso, eu estou pensando na experiência dele, eu estou pensando em como fazer isso da melhor forma, com o melhor custo-benefício, então acho que a gente consegue agregar ainda mais valor para o nosso cliente. E eu acredito muito, né, Nívia, quando a gente olha para grandes contas, que, enfim, é o que a gente está mais linkado aqui hoje, eu acredito que, em raras exceções, o cliente ele vai querer, o nosso parceiro ele vai querer uma mobilização e desmobilização. Acho que, se fosse para isso, existem centenas de empresas aqui que podem oferecer isso. Eu acho que é muito mais o que a Adecco traz de expertise, de boas práticas, qual que é o nosso know-how para conduzir esse tipo de situação. Então, sim, eu concordo com você nesse sentido. Perfeito. E aí, Azaf, dá para ver que você tem um conhecimento extenso sobre como a operação funciona, quais são as dores, mas eu queria saber um pouquinho mais o que te levou para essa área comercial. Você falou um pouquinho ali no começo da conversa, que foi algo que aconteceu naturalmente, mas eu queria saber o que foi esse despertar que disse, eu acho que eu sou comercial de coração, vou trabalhar com grandes contas. Como eu disse também quando a gente começou a nossa conversa, Nívia, eu comecei com operações, eu já trabalho com RH há bastante tempo,
comecei efetivamente olhando para payroll, que é uma parte bem burocrática dentro do RH. Não sei como você... Não tem nada a ver com você, Azaf. Na verdade, comecei como Compensation e Benefits há muito tempo atrás, numa grande indústria. Enfim, acho que a vida te leva para esse lado, né? Eu sempre fui uma pessoa muito relacional, então sempre me chamou a atenção de como que a gente consegue, enfim, sair daquele modelo robô, sabe? De robotização, e como que a gente consegue humanizar os nossos atendimentos, como que a gente consegue se colocar no lugar do outro e como que a gente consegue tangibilizar as relações. Então, eu acho que foi, enfim, a minha trajetória aqui na Adecco, principalmente que foi quando eu tive essa virada de chave, partiu muito da nossa diretoria. Na época, eles enxergaram um potencial em mim. A gente estava com um cliente super estratégico na época e, enfim, fruto do meu trabalho, mas também de outras pessoas que estavam com a gente conseguiu desenvolver muito a conta e ela se tornou top 2 do Brasil aqui. Nossa. Então, foi um baita case de sucesso e, enfim, por conta dessa oportunidade, eu acredito que eu entendi que talvez faria sentido fazer uma migração para a área comercial, fortalecer esses laços de relacionamento, que eu acho que é um ponto muito forte, e também a questão no que se diz respeito à metodologia de vendas. Eu sempre me interessei por isso, sempre tive muita aptidão para fazer esse tipo de relacionamento. E digo, a área comercial é um mundo sem volta. Acho que quem vai não volta mais. Não volta. E ali que o atrativo é grande. Já tivemos várias pessoas da companhia que não era comercial e foram levados para esse lado da força, né? Muito engraçado essa história que acaba se repetindo muitas vezes aqui dentro da Adecco. E aqui na Adecco eu acho muito interessante porque existe a oportunidade, né? Então, eu era, enfim, um consultor de RH, fazia, obviamente, né, muito mais do que o exigido, mas eu acho que o olhar com carinho que foi que despertou o interesse para a área comercial, né? Então, não só na Adecco, mas eu acredito que aqui a gente teve as ferramentas para que isso aconteça e que continue acontecendo, né? Perfeito. E aí, Azaf, tem pessoas que eu acho que com certeza ficarão inspiradas pela sua história. E aí, que dica você daria para uma pessoa que ela quer entrar na área comercial, quer entrar nesse mundo sem volta, que é trabalhar com clientes, com relacionamento? Que dica você daria para essa pessoa começar a se desenvolver e entrar nessa área? Acho que a palavra é muito boa, desenvolver, tá, Nívia? Porque dizem que comercial nasce. Talvez sim, mas eu acredito que é muito treino. É muito treino, é muito estudo, é você ter um conhecimento técnico, de entender minimamente as aptidões para você fazer com que esse seu lado floresça, vamos dizer assim. Mas para quem se interessa, eu acredito que vale a pena começar a fazer uma introspecção, entender o que faz sentido, quais são os hard skills que você acha que você consegue desenvolver na área comercial, como que você é nas relações do dia a dia. Acho que isso é super importante. Se você é uma pessoa, enfim, que está no back office ou no front office e que tem facilidade para lidar com o cliente, porque não é fácil, a gente não pode ser leviano na nossa conversa, e como que a gente consegue desenvolver isso. E obviamente que existem vários treinamentos, vários cursos, e obviamente também a Adecco está super aberta também com os líderes que a gente tem aqui dentro de casa. Hoje os nossos diretores são muito comerciais. Com certeza. E eu acho que está todo mundo assim, super aberto para dar tips, dicas e como que a pessoa, como que esse associado, como que esse funcionário consegue desenvolver esse lado mais comercial para ter bastante êxito, que é o que todo mundo quer. Exatamente. E aí, Azaf, seguindo nessa parte de dicas, né, que a gente tá agora na nossa conversa, que eu acho que é o que o pessoal sempre quer e sempre pede, que dica você daria para um RH que ele está procurando um parceiro de negócios, como uma consultoria que é a Adecco, que está procurando esse apoio mais estratégico? Que dica você daria para ela dizer assim, esse é o meu primeiro passo, eu preciso dessa provocação, eu preciso convencer meu board? Como é que ela pode dar esse primeiro passo para começar a ter uma consultoria ali para confiar e desenvolver seus negócios? Eu vou trazer até uma curiosidade, Nívia, que eu acho que é muito relevante para nossa conversa, né? Muitas vezes que a gente acaba interagindo muito com a RH, né? Sim. E muitas vezes que a gente tem esse tipo de interação, a preocupação do RH é, cara, eu vou ter uma consultoria para ser um competidor aqui dentro de casa? A resposta é não. A resposta é que a consultoria, a Adecco, ela vai ser sempre um braço no sentido de fortalecer essas relações e trazer as boas práticas, né? Ser muito consultiva, entender como que a gente consegue adaptar e deixar que você, como empresa, foque naquilo que é necessário. Então, deixe que a parte
do RH, deixa que essa parte mais consultiva, deixa que essa parte mais estrutural fique com a gente, que a gente consegue trazer essas boas práticas, entender efetivamente como que o mercado está se portando, adaptar isso para a sua realidade, e com certeza seu board vai ficar muito feliz com o save financeiro, de como que a gente vai se portar, de como que o associado tem um acolhimento nosso aqui como grupo. Tenho certeza que não irão se arrepender. Perfeito. E até para que o RH ele possa focar em questões mais estratégicas, né? Sem dúvida. A gente vê muito hoje em dia, tipo assim, os colaboradores pedindo DHO, pedindo a parte de treinamento, pedindo mentoria, pedindo um aumento de benefícios, e tudo isso é possível se o RH tiver tempo para focar nesse outro viés, não ficar focando em fazer admissão e demissão, né? Sem dúvida. Então, acho que quando você traz que a gente não é competidor, a gente está aqui para apoiar e ter essa relação de ganha-ganha como você trouxe, é um passo essencial para que a gente comece a dizer assim, olha, ter uma consultoria pode fazer a diferença para o seu negócio. Sem dúvida, Nive. Eu concordo 100% contigo. Acho que esse é o diferencial que a gente consegue trazer como grupo. Deixar o RH focar naquilo que realmente interessa, naquilo que faz sentido para aquela empresa, para aquela companhia, e deixar que essa parte mais operacional fique com quem sabe fazer, que somos nós. Perfeito. E aí, Azaf, estamos chegando na última pergunta do podcast. Infelizmente, passou rápido demais. Não acredito nisso, cara. Não vi nem passar. Que é uma pergunta que é inspirada até mesmo no nome do nosso podcast. Então, a gente faz para todo convidado. Que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Uma excelente pergunta, viu, Nívia? Eu acredito que um líder que quer focar na sua gente, ele precisa acolher. Acho que a palavra é acolhimento. Acho que um líder de muito êxito, que consegue fazer com que o time, com que a equipe lute pelos mesmos objetivos, ele precisa acolher. Entender efetivamente qual que é a necessidade de cada um, entender efetivamente que cada indivíduo é um indivíduo, e que a gente precisa se atentar às particularidades de cada um. Então, se eu pudesse responder, né, para os líderes, eu acredito que acolhimento é a palavra ideal para quem quer focar na sua gente. Eu acho que faz super sentido. E até quando você traz, né, que você chegou na cadeira que você está hoje em dia porque alguém ouviu, acolheu você e acreditou no seu potencial, reflete muito nessa sua visão de líder, de um líder ideal, sendo um líder que consegue focar, consegue entender, consegue ver qual seria o melhor caminho para o seu colaborador. Então, acho que a resposta que você deu foi muito assertiva nesse sentido. Que bom, que bom. Azaf, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho mais do mercado de banking, seguros, e-commerce e as demais segmentos de mercado que você trabalha, que são muitos. Nossa, eu precisaria de um teleprompter só para poder falar todos. E também falar um pouquinho da sua carreira aqui dentro da Adecco. Foi um prazer conversar com você. E só tenho a agradecer por você ter compartilhado e gastado um pouquinho do seu tempo aqui com a gente hoje. Que isso, não foi nada. Eu super agradeço. Acho que é uma honra poder participar do videocast de tanto sucesso aqui do grupo. E aí, só querendo estender também para as empresas, né, que a gente está super aberto para trazer boas práticas, fazer bastante bench. O nosso papel é fazer um papel consultivo, como eu trouxe antes. E mais uma vez agradeço muito a receptividade, foi excelente a conversa e passou rápido mesmo, viu? Demais, demais. Se você, assim como o Azaf disse, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Adecco, quer falar com a gente, fazer esse bench, conhecer como a gente pode ser o seu consultor, né, trabalhar consultivamente com a sua empresa, acesse o link abaixo e fale agora com um dos nossos especialistas. Azaf, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a você que assistiu e até o próximo episódio. Até.